Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e nós estamos no mês dos livros contemporâneos. Eu tava pensando, né? Livros contemporâneos já gerou muita polêmica aqui no canal, mas é um tipo de literatura que eu leio muito. Tem muito contemporâneo bom e eu posso provar. E hoje eu escolhi aqui para falar com vocês um livro um tanto polêmico. Então, se você clicou nesse vídeo por conta do título e você é feminista, talvez você fique decepcionado. Porque eu não sou feminista, já vou falando logo no começo para você não perder o seu tempo. E eu vou falar de um livro feminista com base em uma cosmovisão cristã. Ou seja, sou cristã, não concordo com a ideologia feminista, estou deixando bem claro aqui. E eu vou falar alguns contrapontos, né, algumas divergências que eu tenho com este livro que eu escolhi, que é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. Esse livro, na verdade, ele foi escrito no ano 2000, mas ele chegou ao Brasil por essa editora aqui, Rosa dos Tempos, no ano de 2018. Então, sendo no ano 2000 ou 2018, é um livro contemporâneo, então tá valendo. Esse livro foi um dos livros feministas que eu mais gostei de estudar, e agora vou explicar o porquê. A Bell Hooks, que é essa daqui da capa, ela faleceu no ano passado, em 2022, e ela é uma das figuras mais importantes do movimento feminista. Tanto é que, se você ver aqui na capa, tá escrito Bell Hooks, tudo minúsculo, e não é um erro de digitação, é a forma como ela gostaria, né, que escrevessem o nome dela. Exatamente porque ela era contra todo esse academicismo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ela não gostava de complicar as coisas. Então, se você, menina ou homem cristão, está procurando um livro feminista para começar os seus estudos, um livro feminista que seja claro, objetivo, sem enrolação, sem aquele tipo de linguagem à la Paulo Freire, eu indico esse livro aqui, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Ela é muito clara naquilo que ela fala, então por isso que é um dos livros que eu mais gostei de ler a respeito do movimento feminista. Eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos, é claro que eu não vou conseguir falar sobre todo o livro, mas eu quero destacar alguns pontos muito importantes e, é claro, sempre contrapondo com a cosmovisão cristã. Então, se você se denomina feminista e cristã, talvez no final desse vídeo você veja que não dá para ser as duas coisas, mas eu vou explicar ao longo do vídeo o porquê. Bom, vamos lá, né? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, muito falado pela Bell Hooks, mas também falado por diversas outras feministas, é a respeito da teoria da interseccionalidade. E talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso, mas você não sabe o que é. Essa teoria é muito defendida, principalmente pelo feminismo contemporâneo. A gente não vê esse tipo de teoria sendo pregada ali nas primeiras ondas do movimento feminista. O que é a teoria da interseccionalidade? Nada mais é do que um conjunto de pessoas oprimidas que lutam contra um opressor em comum. E quem é esse opressor em comum? Nada mais é do que o famoso patriarcado. E o que é o patriarcado? Eu trouxe aqui para vocês a definição, né? É uma forma de organização social em que os homens estão no poder, na liderança política, em posições de autoridade, privilégio social e controle de propriedades. Ou seja, hoje o movimento feminista, a gente vai ver que ele não abraça, né, apenas as mulheres, mas vários grupos considerados minorias. Então a gente vai ver que o movimento feminista abraça a causa LGBTQIA+, abraça também os negros, enfim, todos aqueles que são considerados pessoas oprimidas. E aí a gente vai ver que é a luta dos oprimidos contra o opressor. E agora trazendo aqui o meu ponto de vista cristão. Essa visão te faz lembrar o quê? A cosmovisão marxista, que nada mais é do que a luta de classes, o oprimido versus o opressor. Então, são os grupos menores, grupos identitários, por mais que tenham as suas singularidades, lutam contra um único opressor. A minha crítica cristã aqui, né, é que sempre que nós trazemos a culpa pro patriarcado ou pro sistema vigente, nós estamos nos eximindo da nossa culpa e responsabilidade pelos males sociais. Uma das minhas críticas como cristã ao movimento feminista é que elas sempre trazem a responsabilidade da culpa pro lado externo, de fora. Então a culpa é do patriarcado, a culpa é dos homens, a culpa é do sistema, a culpa é do capitalismo. Então, esse modo de pensar tira de nós a culpa pelos males da sociedade. Como eu já expliquei no vídeo lá em Cosmovisão, né? Toda a cosmovisão é baseada em criação,
queda e redenção. E para o movimento feminista, onde está a queda? O que aconteceu na queda? A queda para o movimento feminista foi a instauração do patriarcado. E como nós vamos restaurar, nos redimir, né? Como vai ser a nossa redenção? Através da queda, da destruição do patriarcado. Olha só como isso diverge da mensagem do Evangelho. Para nós cristãos, houve um momento de queda ali no jardim por culpa nossa, e a redenção vem através de Jesus Cristo e não através do movimento feminista ou então através da queda do patriarcado. Então a gente vai ver que uma das defesas aqui no livro da Bell Hooks é essa questão da teoria da interseccionalidade, que é muito comum não só aqui na Bell Hooks, mas na maioria dos livros feministas contemporâneos. Outro ponto que eu quero trazer aqui, que a Bell Hooks também bate na tecla, é a respeito da educação feminista. Ela fala aqui na página 43. O movimento feminista se fortaleceu quando encontrou o caminho da academia. Em salas de aula por toda a nação, mentes jovens eram capazes de aprender sobre o pensamento feminista, ler a teoria e usá-la em pesquisas acadêmicas. Ou seja, o feminismo chegou até a academia sim. Inclusive, a própria Bell Hooks diz que ela foi alcançada através da academia. Mas uma de suas críticas é: o feminismo se tornou tão acadêmico, tão elitista, que ele não consegue mais alcançar as massas. E essa é uma crítica que ela faz aqui nesse livro de uma forma muito clara. Ela diz que o feminismo agora só atinge as elites e não consegue dialogar com a mulher simples e comum. A partir do momento que o feminismo não consegue mais dialogar com as massas, porque agora sua linguagem é extremamente rebuscada, ele falhou. Se você tentar pegar um livro feminista acadêmico para ler, provavelmente você vai ter muita dificuldade. Eu digo isso porque recentemente eu tentei ler um livro da Judith Butler, que é uma feminista muito conhecida, ela tá viva até hoje, um livro chamado Problemas de Gênero, que foi a tese de doutorado ou pós-doutorado dela, alguma coisa desse tipo. Gente, eu tive uma dificuldade enorme de entender o que ela estava falando. Sabe aquele livro que você precisa reler o mesmo parágrafo várias vezes para tentar absorver alguma coisa? E essa é a crítica que a Bell Hooks faz. Existe um feminismo elitista sendo construído e ele não dialoga com as massas. E ela fala que as mulheres que se dizem feministas, elas têm que estar com a definição do feminismo na ponta da língua. Então, quando alguém pergunta para ela, o que é feminismo? Ela tem que falar, feminismo é isso, isso e isso. Quais são os pilares do feminismo? Ela tem que saber responder. Quais são as principais bandeiras do movimento feminista? Ela também tem que saber responder. E a gente sabe, né, gente, que a realidade não é assim. Muitas feministas que se dizem feministas, quando são questionadas a respeito do que é feminismo, dizem: feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? E ela diz que, na verdade, essa consciência feminista faz com que, de fato, a pessoa seja feminista. Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Eu acredito que um dos maiores problemas do movimento feminista é que ele é abrangente demais. Então, se você é negra, vai ter o feminismo negro pra você. Se você é cristã, vai ter o feminismo cristão. Tem essa vertente. Se você é, sei lá, qualquer outra coisa liberal, vai ter o feminismo liberal. Então, ele é abrangente demais para que você faça parte, mas ele é impreciso demais para que você consiga defini-lo. Então, digamos assim que o feminismo, ele é como areia que escorre pelos dedos, né? Você consegue se associar a ele, mas você tem dificuldade de combater. E ela fala que uma das soluções para que a gente consiga de volta aquele feminismo que atinge a massa aqui na página 46 ela diz: imagine um movimento feminista fundado na massa. O pessoal vai de porta em porta distribuindo literatura e dedicando o seu tempo, como fazem os grupos religiosos, para explicar às pessoas sobre o que se trata feminismo. Então, digamos assim que para que as pessoas fossem educadas a respeito do que é o feminismo de massa, o ideal seria bater de porta em porta, como fazem os testemunhos de Jeová. Então, imagina uma mulher batendo na sua porta para pregar a palavra de Bell Hooks a você. Ai, corta essa parte. Um outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é que ela fala que o feminismo é antissexismo. Isso daqui tá lá na página 13, logo no comecinho do livro. E quem é responsável por te libertar dessa opressão sexista, é claro, que é o feminismo. Mais uma divergência com o evangelho. A salvação pro movimento feminista está no feminismo e não no evangelho de Cristo. Ela fala aqui na página 35. O pensamento sexista nos faz julgar sem compaixão e punir duramente umas às outras. O pensamento feminista nos ajudou a desaprender o auto-ódio feminismo. Ele nos permitiu que nos libertássemos do controle do pensamento patriarcal sobre a nossa consciência. Mais uma vez, a salvação está no movimento feminista. Se a salvação está no movimento feminista, segundo o que as feministas dizem, logo a salvação não está no evangelho. Aqui na página 73, ela faz uma crítica ao cristianismo. Então você, que
se denomina feminista e cristã, você vai começar a entrar em conflito quando você estuda de fato a respeito do movimento feminista, se é que você estuda, porque muitas dizem que são feministas e cristãs porque não estudam. Enfim, se você acha que o feminismo é uma coisa linda, somebody love, uma coisa inócua, você, cara cristã, está muito enganado, porque o feminismo vai propor sim uma mudança social. E o primeiro passo para que essa mudança social aconteça é a emancipação da mulher. As feministas e também os marxistas pensam que o primeiro passo para uma mudança social é a libertação da mulher. É por isso que eu digo que o feminismo e o marxismo andam de mãos dadas, né? Desde a sua criação. Então é impossível desvincular o feminismo do marxismo. Tá, mas se libertar do quê? Primeiro, se libertar sexualmente. Tanto é que uma das principais bandeiras do movimento feminista é a liberdade sexual. E, é claro, também se libertar da opressão do cristianismo. Ah, mas só do cristianismo e não de outras religiões? A gente vai ver aqui que se você é feminista e se associa com outras religiões, você vai ser muito bem aceita pelo movimento. Mas se você é feminista e se identifica com o cristianismo, você provavelmente vai ter problemas dentro do movimento, porque o cristianismo dentro do movimento feminista é visto como uma religião patriarcal, opressora e fundamentalista. E eu posso provar porque ela fala isso aqui na página 18, as críticas da Bell Hooks ao cristianismo. Uma vez que a nossa sociedade continua sendo primordialmente uma cultura cristã, multidões de pessoas continuam acreditando que Deus ordenou que as mulheres fossem subordinadas aos homens no ambiente doméstico. Outra crítica ao cristianismo está lá na página 153. Essa daqui é sensacional. A maioria dos cidadãos nos Estados Unidos identificavam-se como cristãos. Mais do que outras religiões, a doutrina cristã, que tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira as formas como aprendemos tudo sobre os papéis de gênero. E agora a cereja do bolo. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação de crenças religiosas. Se isso não é anticristão, eu não sei o que é. Ou seja, não é possível ser feminista e cristã, até porque existem duras críticas ao cristianismo, não só no livro da Bell Hooks, mas na maioria dos livros feministas o cristianismo é visto sim como uma religião que oprime a mulher. Um próximo ponto que eu quero aqui destacar com vocês é a respeito da solidariedade ou então a sororidade feminista. Ela diz que a sororidade é uma arma poderosa dentro do movimento feminista. E na verdade, né, o que é sororidade? Segundo definições, né, de Google da vida, diz que sororidade é a prática de empatia e compreensão entre as mulheres. Mas aí eu tenho alguns questionamentos. Será que a sororidade funciona com todas as mulheres ou só funciona entre as mulheres feministas? E o que eu costumo dizer é que o feminismo não é para todas as mulheres, é apenas para as mulheres feministas. E eu digo isso porque eu estou no meu lugar de fala, vou utilizar isso, né? Como uma mulher cristã que não concorda com a ideologia feminista, o quanto eu sou odiada pelas mulheres feministas. Então, assim, quem convive comigo sabe o que eu passo. Então, será que a sororidade é válida ou ela só é válida se você abraçar a cartilha feminista? Inclusive, eu já fui prejudicada, no meu trabalho, porque eu não era feminista e não se identificava com as pautas feministas. Já fui muito prejudicada por conta disso. Então, assim, será que a sororidade de fato é para todas as mulheres? Fica aí meu questionamento. Eu não senti sororidade nenhuma. E ela fala, né, que as próprias mulheres, elas exploram umas às outras. E um dos problemas da sororidade não funcionar como deveria é por conta do elitismo, né, que as mulheres não se ajudam, as mulheres se aproveitam umas das outras. Ou seja, para que uma mulher assuma uma posição de poder, outra mulher precisa fazer o trabalho braçal. Então, para que uma CEO consiga estar ali em tempo integral fazendo as suas tarefas, ela precisa de uma babá, ela precisa de uma mulher que limpe a sua casa. Então, digamos assim que a sororidade na prática não funciona, porque sim, para que você esteja numa posição de poder, outra pessoa precisa assumir o cargo que você estava assumindo anteriormente. O quinto ponto é a consciência feminista. Talvez você já tenha ouvido assim: você é feminista, só não sabe. Ou então você já nasceu feminista. Ou então todo mundo é feminista, até que se prove o contrário. Eu já ouvi isso. Você usufrui dos direitos feministas e, enfim, só não se assume feminista, mas você é feminista sim. Mas peraí, isso é o que dizem, mas o que as estudiosas e o que as autoras feministas dizem a respeito do que é ser feminista? A Bell Hooks diz que para você ser feminista, você precisa ter uma consciência feminista. Ou seja, você precisa estar consciente a respeito do patriarcado, da opressão, do sexismo. A partir desse entendimento, a partir dessa consciência, aí sim você pode se intitular
feminista ou não, né? Ela fala que as feministas são formadas, ou seja, se uma feminista falar que você é feminista só não sabe, usa a própria feminista para rebater aquilo que ela tá dizendo. Aqui na página 25, né, como eu citei, ela fala assim: feministas são formadas, não nascem feministas. A conscientização feminista revolucionária enfatizou a importância de aprender sobre o patriarcado como sistema de dominação, como ele se institucionalizou, como ele é disseminado e mantido. Ou seja, se você não tem consciência sobre isso, você não pode ser considerada feminista. Ou seja, né, para Bell Hooks não basta um conhecimento popular a respeito do que é o movimento feminista. Não basta achar que o feminismo é o que está escrito na camiseta da C&A, escrito Girl Power. Não basta achar que feminismo é a Kéfera falando no programa da Fátima Bernardes, Mansplaining, Me Interrupt. Ela fala que você precisa entender sobre patriarcado, como ele se institucionalizou, como ele é disseminado. Caso contrário, se você não sabe a respeito disso, você não pode ser considerado feminista. E aí que eu digo, né, minha crítica, existem muitas meninas, inclusive cristãs, que se dizem feministas, mas não sabem nada a respeito do movimento feminista. Um outro ponto aqui é a respeito da luta compartilhada, né? Ela diz que o homem pode sim fazer parte da luta feminista, desde que esse homem tenha, mais uma vez, como eu disse ali no ponto anterior, uma consciência feminista. Ela diz que esse homem que tem uma consciência feminista, ele pode ser sim um grande aliado, que pode contribuir sim para a causa. Mas para isso é necessário converter esses homens que já nascem ali com suas raízes no patriarcado, já nascem com seus privilégios. Eles têm que abrir mão desses privilégios, assumir a consciência feminista, e aí sim ele pode ser considerado ali um irmão da luta. E ela fala isso na página 103 e 31, que eu vou ler aqui para vocês. Ativistas feministas e intelectuais enxergaram que os homens não eram o problema, que o problema era o patriarcado, o sexismo e a dominação masculina. Página 31. Sem ter homens como aliados na luta, o movimento feminista não vai progredir. O feminismo é antissexismo. Um homem despojado de privilégios masculinos que aderiu às políticas feministas é um companheiro valioso de luta e de maneira alguma é ameaça do feminismo. Ou seja, uma mulher que não tem essa consciência feminista ou que é considerada por elas uma mulher sexista, ela é inimiga do movimento. Mas um homem convertido e despojado de seus privilégios, ele sim pode ser um grande aliado à causa. Um outro ponto aqui muito polêmico, mas eu vou ter que entrar nesse ponto que a Bell Hooks fala, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que é direitos reprodutivos. E quando nós falamos de direitos reprodutivos, principalmente dentro do movimento feminista, a gente não está falando apenas de aborto, mas a gente pode falar sobre educação sexual, medicina preventiva, controle pré-natal e acesso a métodos contraceptivos. Mas é claro que essa questão de direitos reprodutivos está muito mais batendo na tecla da questão do aborto, né? Então, direitos reprodutivos, digamos assim, que é um nome lindo para assassinato de crianças no ventre. E é claro que o aborto é uma das principais bandeiras do movimento feminista. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bell Hooks e diversas outras feministas teóricas importantes para o movimento. Ou seja, você, cristã, que acha que dá para ser feminista e tirar a bandeira do aborto de jogada só para continuar defendendo o evangelho, você vai ver que você vai entrar em conflito. Eu quero ler aqui trechos importantes que comprovam isso. Ela diz que a discussão sobre a autoridade do corpo da mulher vai afetar todas as outras discussões a respeito de todos os outros direitos que a mulher quer conquistar. Ela fala aqui na página 50. Não poderia haver qualquer libertação sexual genuína para as mulheres e homens sem melhores e mais seguros métodos contraceptivos, sem o direito ao aborto seguro e legal. Ou seja, o aborto é uma das bandeiras fundamentais, digamos assim, que é um pontapé inicial para que a mulher adquira outros direitos. E mais uma vez, como o feminismo desafia o cristianismo? Ela diz aqui na página 52, a questão do aborto chamou a atenção da mídia de massa porque realmente desafiou o pensamento cristão fundamentalista. Tá vendo? Você se intitula feminista e cristã, começa a ler uma Bell Hooks, não tem como você entrar em conflito. Na página 23 também ela traz uma questão muito polêmica, digamos assim que é um checkmate caso você ainda está em dúvida. Por exemplo, vejamos a questão do aborto. Se o feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista e se privar mulheres de seus direitos reprodutivos é uma forma de opressão sexista, então, muita atenção, uma pessoa não pode ser contra o direito de escolha e ser feminista. Eu sou feminista, mas eu sou contra o aborto. Bell Hooks diz, você não pode ser feminista e ser contra o aborto. Não existe essa possibilidade. E aí, eu me lembrei aqui agora, né, que no último debate presidencial que teve, que a Simone Tebet
se candidatou, né, à presidência, ela dizia: eu sou feminista, mas eu sou cristã porque eu sou contra o aborto. E aí eu falei assim, gente, nunca leu uma Bell Hooks na vida, que é tipo assim, um dos principais pilares do movimento feminista, que dizia que não dá pra você ser feminista e ser contra o aborto? Então assim, não dá. Parem com isso. Tá feio. O penúltimo ponto que eu quero ressaltar aqui é a respeito da violência. E eu sei que muitos de vocês entram em conflito do tipo: mas se eu não me intitular feminista, como eu vou combater a violência? Como se o movimento feminista fosse o único detentor dessa questão da luta contra a violência. E eu falo, né, que você não precisa ser feminista para lutar contra a violência, não só da mulher, mas contra todo outro tipo de ser humano. Basta você ser uma pessoa decente, uma pessoa de bem, e o próprio cristianismo já supre isso. Ou seja, você não precisa do feminismo para adicionar aquilo que você está achando que falta no evangelho, porque o evangelho é suficiente. O evangelho não precisa de uma ideologia, você não precisa encaixar alguma coisa ao evangelho como se fosse uma pecinha de Lego. O evangelho basta para você. E ela cita aqui nesse capítulo de violência, né, ela fala como as mulheres, através do pensamento patriarcal opressor, né, que está enraizado em muitas delas, acabam cometendo violência contra crianças. Mais uma vez, tá vendo que a culpa da violência não está na mulher, mas está no sistema patriarcal? Ou seja, a mulher nunca assume a responsabilidade pelos seus atos. A culpa está sempre em terceiros. Isso gera uma dificuldade enorme, porque uma mulher feminista, quando se converte ao evangelho, ela foi tão ensinada que a culpa é dos outros e não nela mesma, e a gente sabe, né, que a mulher, sim, como homem, também tem um potencial para ser maldosa, também tem um potencial para ser violenta. Isso não é uma coisa inerentemente masculina. Nós, mulheres, também estamos debaixo do efeito noético. Nós temos uma natureza caída, nós somos maldosas também. O fato de ser mulher não nos exime de ser pessoas ruins. E a redenção não está no movimento feminista, mas é Cristo e a ação do Espírito Santo em nós que faz de nós pessoas melhores, que produzem frutos dignos. E é claro, né, eu preciso abrir esse parênteses aqui, me explicar, para me fazer entendida, né? Eu sei que existe violência contra a mulher, tá? Não tô fechando os olhos para isso. Mas a minha crítica é que também existe violência contra homem, contra idoso, contra criança, e muitas vezes nós fechamos os olhos como se o único tipo de violência fosse contra a mulher. Inclusive, fica aqui a dica, existe um documentário que é possível você achar no YouTube chamado Red Pill. Não tem nada a ver com esse novo movimento que tá surgindo aí dos homens, mas é um documentário de uma mulher feminista que começou a investigar a respeito dos direitos dos homens. E no final do documentário ela falou que ela não era mais feminista, porque ela viu que a violência contra homens, digamos assim, que acabava ficando ali em pé de igualdade, pau a pau com a violência contra as mulheres. Mas é claro que existem muito mais organizações, dinheiros e propagandas a respeito da violência do homem contra a mulher. E pensando aqui, né, um homem consegue agredir uma mulher porque ele é mais forte fisicamente que a mulher. Mas uma mulher, com seu potencial de maldade, com sua natureza caída, se tivesse a força que o homem tem, será que ela não cometeria também as mesmas atrocidades? Quem a mulher pode agredir, se não aquele mais frágil? Então a mulher pode agredir um idoso, a gente vê inúmeros casos de mulheres agredindo idosos, e a mulher também pode agredir uma criança ou até mesmo o nascituro que está no seu ventre. Então o movimento feminista prega contra a violência, mas é levantada a bandeira do aborto, e que é violência maior que essa do que a violência contra um indefeso dentro do ventre. E um último ponto aqui, porque eu já cansei de falar, é a respeito da espiritualidade feminista, só pra fechar assim com chave de ouro, pra você que ainda tá em dúvida falando que é feminista e cristã. A gente vai ver que não é possível ser feminista e cristã, porque o feminismo oferece pra você, mulher, uma alternativa ao cristianismo. Porque, como eu disse, se o feminismo luta contra o cristianismo, que é considerado por elas uma religião patriarcal, opressora, fundamentalista, logo elas precisam colocar alguma coisa no lugar da religião. Porque eu digo, né, que um dos pilares do movimento feminista é o humanismo. Aí a gente pode dividir entre humanismo ateu ou cético, ou então humanismo místico, que é o que a maioria das feministas são. Muitas feministas não se intitulam religiosas, mas a hora que a gente vai ver nas conversas delas, né, elas acreditam no sagrado feminino, ou seja, na força da mãe
mãe natureza, né? Porque afinal de contas, mãe é feminino. E o Deus da Bíblia, ele é pai. Pai é masculino. Então nós temos aí um problema com a figura do pai, né? Então vamos criar uma deusa mãe, por que não? Ou seja, assim como é dito em Romanos 1, o ser humano é inerentemente religioso, criado para ter um relacionamento com Deus. Eu falei isso lá no vídeo de Cosmovisão. Caso essa pessoa rejeite Deus, ela vai colocar outra coisa no lugar de Deus. Então é o que eu vejo com muitas feministas. Rejeitam a figura de Deus, o pai, mas colocam outras coisas no lugar de Deus. E essa outra coisa é a mãe natureza e qualquer outro tipo de religião em que a divindade é uma mulher. E relendo o que eu já li aqui na página 153, né? Só o finalzinho do trecho, ela fala assim: não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação de crenças religiosas. Ou seja, se você é cristã e quer se converter, abraçar o feminismo, você precisa ter uma conversão, uma transformação das suas crenças religiosas. E quais são as alternativas, né, que nós vamos colocar no lugar do cristianismo? Porque, afinal de contas, o ser humano é inerentemente religioso. A espiritualidade da criação substituiu a espiritualidade patriarcal enraizada em noções de queda e redenção. E onde está a solução? Quais são as alternativas para o cristianismo? No hinduísmo, no budismo, no voodoo e diversas tradições espirituais, mulheres encontraram imagens de divindades femininas que permitiram um retorno à visão da espiritualidade centrada em uma deusa. Mais uma vez, se isso não é anticristão, eu não sei o que é. E esse é um dos livros mais populares, fáceis e acessíveis. Então vocês conseguem observar que não fica nas entrelinhas o fato das feministas afirmarem que elas são contra o cristianismo. E aí fica o meu apelo, né? Essas foram as minhas percepções a respeito do livro da Bell Hooks. É claro que eu teria inúmeras outras, mas esse vídeo ficaria imenso. Eu digo, né? Ser feminista e cristã é ser imprestável dos dois lados. Desculpa. Ou você abraça todas as bandeiras do movimento feminista, como a própria Bell Hooks diz, né? Você não pode ser feminista e ser contra o aborto. Ou você abraça todos os pilares do cristianismo. Agora, ficar com o pé lá, em pecar, em algum momento você vai entrar em conflito. Por isso que eu digo que não existe feminista cristã. O que existe são feministas dentro da igreja que são confusas. Ou não sabem nada a respeito do evangelho, ou não sabem nada a respeito do que é o movimento feminista. Então, assim, eu não tô falando que todo mundo tem que saber tudo a respeito do movimento feminista e tudo mais. Mas se você se intitula alguma coisa, você precisa ter pelo menos um conhecimento básico a respeito daquilo, né? Então, se eu digo que eu sou cristã, eu preciso ter uma noção básica do que o cristianismo prega, quais são os pilares do cristianismo que a palavra de Deus diz. Caso contrário, eu não sou cristã. Então, eu vejo que muitas meninas, principalmente as mais novas, quando entram na universidade, se intitulam feministas, mas de fato não conhecem a raiz, o cerne do que é o movimento feminista e quais são as suas principais bandeiras. E eu ouço, assim, de muitas feministas falando assim: mas isso daí que você tá falando é o feminismo radical, porque o meu feminismo, e eu digo, não existe o seu feminismo. Existe o feminismo como ele é e como ele se apresenta historicamente. Assim como não existe o meu cristianismo, existe o cristianismo como ele é. Ou eu abraço, né, os fundamentos da fé cristã, ou então eu não sou cristã. E por mais que existem diversas vertentes do movimento feminista, eu digo que o movimento feminista é como se fosse um polvo. Existe a cabeça do polvo e existem diversos tentáculos. E a partir do momento que a gente corta a cabeça, não faz sentido ter os tentáculos. Então, por mais que existem diversas vertentes, diversos braços do movimento feminista, existe uma coluna dorsal, algo que sustenta tudo aquilo. Assim como o cristianismo, existem diversas igrejas e denominações, mas existe um fundamento. Se eu, como cristã, não falo que acredito que Jesus Cristo veio à Terra, que ele vai voltar um dia, se eu não acredito no poder do Espírito Santo, que são fundamentos da fé cristã, então eu não sou cristã. Então, se um dos fundamentos do movimento feminista é a defesa dos direitos reprodutivos da mulher ou a questão do aborto, e eu falo que eu não acredito nisso, então é incoerente eu falar que eu sou feminista. Vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio? Mas eu acredito que o intuito aqui desse vídeo, já finalizando, né, para não me estender mais, é mostrar que é possível ler um livro feminista contemporâneo e trazer a nossa percepção como cristãos a respeito de um livro completamente anticristão. Então, assim, eu
eu quero incentivar agora você que é cristão e acompanha o Cabeceira. Não tenha medo de ler livros que não são cristãos. Você pode ler 1000 livros e usar desse conhecimento para fazer aquilo que você faz fora da igreja com dignidade e glorificar o nome de Deus. Então, fica aí a minha recomendação. Eu digo, sem medo de dizer, na verdade, né, que o feminismo é para todo mundo, é digno sim na minha cabeceira, apesar de completamente contra tudo aquilo que eu acredito, porque ele trouxe muita clareza e muita convicção para aquilo que eu já acreditava, que é a mensagem superior a todas as outras, que é a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram também desse tipo de vídeo, né, sendo um pouco mais polêmico, trazendo aqui a cosmovisão cristã para ideologias e outros assuntos correlatos, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Falei, né? Misericórdia.